Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje a minha convidada é Daniela Costa e vamos falar de liderança na vida real. Olá Daniela, boa tarde, bem-vinda ao Reality Check Leadership e obrigado por teres aceito este convite. Olá Luís, obrigada. Nada, como é que estás Daniela? Tudo bem? Tudo bem, cheio de energia. Por E casa, tu? não é? Como toda a gente. Tem que ser sim. Agora estamos mais por casa durante a semana, ao fim de semana, mas sempre com energia e continuamos no ativo. Boa. Olha, Daniela, vou começar com a primeira pergunta, que é a minha primeira pergunta habitual aos meus convidados, para que tu me fales um bocadinho de ti, quem é que tu és e para que o nosso vasto auditório saiba quem é que é a Daniela. Força. Quem é a Daniela? Muito bem. Exato, Então, o exato. que é que eu te posso dizer? Bem, Daniela Costa, não é? Primeiro, se calhar, o meu nome, sou licenciada em Sim. Gestão de Recursos Humanos. Não sei se tu Uhum. conheces o ISCTE, mas sou licenciada Conheço bem, pelo é ISCTE. uma grande faculdade. Sem dúvida, sem dúvida. Não fosse uma grande faculdade que eu fiz a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e depois fiz o mestrado também em Gestão de Serviços e da Tecnologia pelo ISCTE também. Uhum. Tenho mantido, assim, também alguma ligação aqui à academia, nomeadamente ao nosso ISCTE. No próximo ano também tive Olha, aqui o alumni, prazer de alumni ISCTE. ter... É verdade, Não na minha vais cantina. acreditar, olha a minha caneta. A sério, olha, estás a ver? Que anda curiosidade. Isto não Boa. foi combinado, se É fosse conexão, combinado. conexão. É mesmo. E estava a dizer, tenho mantido aqui alguma ligação também ao ISCTE este ano letivo vou integrar também aqui o corpo docente com muito gosto também do Boa. INDEG. É sem dúvida aqui uma ligação que sempre quis manter e que tenho muito gosto em colaborar também com o INDEG. E portanto o meu percurso académico, entretanto em termos profissionais sempre gostei de ter assim a minha autonomia, Uhum. então desde os 15 anos comecei a trabalhar trabalhos de verão, restaurantes e muito também no negócio dos meus pais. E aos 21 comecei na Prime IT, muito na vertente, a primeira experiência que tive na Prime foi mais numa lógica de recrutamento de IT. Portanto, Uhum. entrei, um computador no telemóvel e vamos lá recrutar engenheiros de IT, e eu sei fazer a mínima ideia do que é que isto se Claro. tratava, não é? Muito menos, nem recrutamento quase, quanto mais IT, mas tem sido um caminho muito interessante. Depois tive a oportunidade também de estar envolvida noutros projetos na área de desenvolvimento de RH da empresa, acompanhei Uhum. a evolução ao longo de cerca de 5 anos. Entretanto, depois faço aqui algumas coisas que foram acontecendo. Recebi o prémio Jovem Talento RH e surgiu um projeto muito interessante que Parabéns. me levou da Prime. Obrigada. Já foram uns aninhos, foi em Não 2017. interessa, o reconhecimento é sempre bom ser É bom, reconhecido. claro. E depois, na altura, deu-se a mudança para a AMT, numa lógica de desenvolver o departamento de recursos humanos. Era uma empresa na altura com cerca de 85 colaboradores, a AMT é especializada em SAP, não sei se tu Uhum. eventualmente conheces, e não tinha o departamento de recursos humanos desenvolvido, mudei e abracei este desafio durante um ano, mais de um ano e meio, até receber novamente o desafio aqui do founder do Grupo Prime, o Uhum. Ricardo Carvalho, para criar aqui uma nova equipa que trabalha transversalmente a todo o grupo. E portanto, a nível profissional, é assim, em termos de perfil, olha, recentemente apliquei uma ferramenta super interessante, não sei se tu conheces, que é o Process Communication. Não faço Não sei ideia. se já ouviste falar. Não. Olha, então é interessante para ires ver. É uma ferramenta Boa. de comunicação que é aplicada até à Ok. NASA, e eu acho super interessante. E o meu perfil é o thinker, portanto, sou Ok. aquele É aborrecido, racional. uma análise de perfil. É, um, Hum. é comunicacional e depois também como é que tu lidas sobre stress e afins. Deves conhecer o DISC, mas Sim, sim. numa vertente muito mais completa do que o DISC. Ok. Pronto. Boa. E eu sou aquele perfil racional que gosta de ter as coisas, digamos que planeadas, Sim, sim. encaminhadas, pronto. Mas gosto sempre também de muito desafio.
E pronto, acho que já falei muito. Olha, e o que é que é importante para ti na tua vida pessoal? O que é que são as que é coisas que importante são para mim? críticas e muito relevantes? Olha, equilíbrio entre vida Boa, profissional, pessoal, ok. porque para mim este equilíbrio é muito importante e se eu às vezes me perco um pouco já Uhum. tenho que ir atrás dele, sem dúvida, que os meus estejam bem, para eu estar bem. E depois, pronto, tudo o que nós Boa, gostamos de fazer e que este 2020 nos trocou também um bocadinho as voltas, viajar, completamente. ir a restaurantes e Exato. assim. Olha, obrigado por essa partilha, Daniela. Obrigada. Vamos, o convite que te fiz tem um foco, não é? E o foco é falarmos de liderança, falarmos das nossas experiências e daquilo que foi para ti este crescimento tão rápido que tiveste e que felizmente tu começaste aos 15 anos logo a aprender como é que era, como é que se Arregaçar fazia, não é? mangas. A arregaçar as mangas. Portanto, vou-te pedir então que partilhes uma experiência de liderança ou algo que tu queiras partilhar, mas que tu consideres que seja negativo, ou seja, que tenha tido um impacto negativo ou que possa ter um impacto negativo. Fala-nos um bocadinho desses exemplos. Sim, sim. Estava a partilhar contigo, pronto, que eu comecei o meu percurso profissional Uhum, na área em 2014 e feliz ou infelizmente tive poucos líderes no meu caminho, mas os que tive não considero de todo ninguém que me levasse para um mau exemplo de liderança, portanto, uhum. se Está calhar bem? Isso é alguns, ótimo. sim, 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 sem dúvida, e que também se calhar me fizeram crescer como cresci e pronto, e muito percurso tenho para fazer, mas foi bom ter esses exemplos. De certa forma há sempre alguns momentos ou alguns gestos, ou comigo ou com o outro, que são coisas que eu em termos de liderança não me identifico muito Uhum, e tem a ver muito com o famoso controle associado ao micromanagement, não é? ok. A não atribuição de autonomia para tu desenvolveres o teu trabalho e aquele controle excessivo. Isso para mim é algo que se passa também com alguns colegas meus e que Uhum, sem dúvida eu em alguns momentos posso ter tido em algum contexto, mas que não me identifico, porque eu sou também uma pessoa que gosta muito de ter autonomia e não gosto de andar sempre a dizer, olha, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Gosto de certo. ter o espaço e no final dizer, olha, fiz isto, então diz-me. Uhum, Errei, vou no bom caminho, pronto. Isto leva-me também a algo que também é muito importante e que muitas vezes nem todos os líderes o acabam por fazer, que é a partilha de feedback. ok. Para mim, o não ter feedback, ou o feedback, e o feedback não é um momento ao ano, não é? É o feedback regular, quando eu falo, uma cultura mesmo de feedback, também é algo que não me identifico. Uh, e pronto, Ok. Portanto, é o Portanto, que eu um me líder que lembro. faça, desculpa, um líder Faz mal. que faça uma gestão, um controle excessivo e micromanaged das tuas atividades ou das atividades de qualquer pessoa e também um líder que não te dê um feedback regular, consideras que são dois exemplos negativos da forma como esse líder está a trabalhar. E eu concordo em absoluto. Sim, 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 Concordo em sim, sim, absoluto. sim. Sim, Por sem acaso temos dúvida. falado aqui muito nisso, temos falado no micromanagement, porque É muito típico, não é? restringe a evolução das pessoas, não é? Tipo, não deixa as Não pessoas dá ganhar espaço, asas, não dá autonomia. espaço. Não, não, não. É Claro, verdade. claro. Boa, E há uma coisa que também é muito importante para mim, que é a liderança pelo exemplo. E que isto se fala muito ok. também nesta área. E para mim é a chave. Como é que tu podes pedir algo a alguém que Não exibe os que comportamentos não esperados. consegues. Sim, sim, sim. Por acaso a minha mãe dizia muito uma coisa, e muito em contexto de casa, que eu posso partilhar também, com todos, não é? Eu ia São dizer os melhores contigo, mas líderes. com todos. São os São melhores os melhores líderes. líderes, é verdade que é, ela até dizia, tu para mandares fazer alguma coisa tens que saber fazer, e está muito relacionado com isto, que é o saber fazer e o dar o exemplo, portanto é algo que eu retiro de casa para o trabalho, sem dúvida, que é tu tens que dar o exemplo para conseguires mover alguém ou Uhum. mover uma equipa. Boa. Olha, muito obrigado. Avançando para a parte portanto, de exemplos que tu consideres que sejam inspiradores, positivos, coisas que te fazem andar para a frente, o que é que gostavas de partilhar comigo e connosco?
Muito bem, exemplos positivos. Olha, tive, como eu estava a dizer, teve exemplos muito positivos. Tenho dois que me marcam e se calhar Uhum. partilhando contigo. Tu até conheces uma pessoa que é a Inês Alves, a responsável Conheço, sim, senhora. de recursos humanos da Beijinho para a Prime. Inês. Beijinho para a Inês, sem dúvida. A Inês marcou muito o meu percurso pela positiva, sem Uhum. dúvida, e muito com base nisto, ou seja, dar-me toda a autonomia para eu crescer. E com uma coisa que eu sempre senti, que é o voto de confiança e não haver aquele sentimento negativo de, bem, a autonomia que ela está a assumir pode-se sobrepor à minha, ou algo desse Sim, género, sim, sim. percebes? Que muitas vezes, quase alguns líderes sentem o seu papel colocado em causa por algum elemento da Completamente. equipa Claro. estar a crescer. E foi sempre uma Que é pessoa que me só o deu, objetivo de um líder. que é só o objetivo Só de o um objetivo líder. dele é fazer as pessoas crescerem para poderem fazer o teu trabalho ainda melhor. Que é Isso é isso mesmo, sem dúvida, tu tens que pilotar, não é? As coisas, portanto, não é? completamente. E é importante ter essas pessoas na tua equipa. A Inês foi uma pessoa que sempre me deu esse espaço, que sempre acreditou em mim e, portanto, para mim aliás, ainda hoje eu lhe digo que ela é a minha chefinha, portanto, eu levo para a vida como uma pessoa que me tem Fantástico. acompanhado sempre o meu percurso. Boa, boa. Fantástico. E depois aqui há uma pessoa também que me trouxe para o grupo, sem dúvida, que é o Ricardo. O Ricardo Uhum. Carvalho tem uma visão que me move, que faz as coisas sem dúvida avançarem, irem para a frente. E numa liderança, por exemplo, para mim, isso é muito importante. Uhum. Eu perceber, nunca vou conseguir estar na minha zona de conforto, porque eu também não procuro estar na minha zona de conforto. Portanto, é algo Para que crescer, não é? Para crescer temos para que crescer pôr é o pé fora importante, d'água, sim. não é? Sim, sim, sim. E tu nas tuas equipas tens que perceber qual é que é, não é? A zona de conforto de cada pessoa e puxar também por ela para conseguir evoluir. E a própria pessoa depois olha para trás e vê, bem, isto passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, já não sou mesmo profissional. E consegues-te Um, lembrar de uma ação em concreto, alguma coisa que te diga, não, é isto? Portanto, algum exemplo que o Ricardo tenha, que tu sintas disso? Sim, 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 diariamente, diariamente, mas um que me marcou muito, ainda Uhum. estava eu na Prime IT, foi o Ricardo um dia dizer, bem, vamos desenvolver uma academia de business managers, daqui Uhum. a 2 meses temos uma academia de X pessoas e temos que entregar, fazer o processo de recrutamento, entregar a formação e tudo, eu quero aqui um conceito e quero que esteja tudo Uhum. desenvolvido nesta data. Digam-me o que é preciso e vamos avançar. Portanto, foi algo que, bem, ninguém na operação estava a pensar a fazer uma academia daquele Sim, género e sim. de um momento para o outro, em 2 meses, bem, vamos fazer tudo E as e as pessoas coisas apareceram. compreenderam e disseram, não, ok, é este o caminho, vamos lá. Sim, Porque sem se não dúvida. tivesses, se não te inspirasse, não é? Uma coisa era, se tu não te sentisses inspirada para isso, quer dizer, também é um objetivo como qualquer outro, não é? Mas como te sentes aquela energia, dizes, ok, então bora lá, nós vamos conseguir, não é? Imagino. Sem dúvida, mas depois tens pessoas diferentes numa organização, não Ah, é? E depois por pois, isso claro. também é importante tu perceberes o tipo de organização que te identificas e que te sentes bem, não é? Que Sim, sim, é, sim. para mim, o que me motiva não é só esta visão e eu desafiar-te e eu sentir que faço parte desse Uhum. processo, não é? Há muitas pessoas que se calhar o saírem da zona de conforto não é natural e não vão procurar e vão criar resistências, e a Right. famosa resistência à mudança, não é? Mas sim, sem dúvida, sentir parte desse processo de transformação numa empresa, acho que é importantíssimo. Boa. Olha, esta é uma pergunta fora do script, mas eu gostava de te perguntar na mesma. O que é que tu fazes? Tu também és uma líder, também terás que trabalhar com equipas, de inspirar. O que é que tu trabalhas em ti própria para melhorar isso? Ok? O que é que tu fazes? Ouvir. Tenho estado a trabalhar tanto a minha escuta ativa, Luís. Assim, eu Boa. acho que este ano evolui imenso e tenho evoluído com a minha equipa. Uhum. E a forma que eu tenho criado é perceber, ok, muitas vezes nós andamos na lufa-lufa literalmente do dia a dia e não nos apercebemos no que é que já estamos imersos, não é? Sim. Numa data de coisas. E a melhor forma que eu tenho para me consciencializar daquilo que estou a fazer bem, o que é que não estou a fazer bem, é ouvir e tenho pedido cada vez mais feedback nos momentos, tenho potenciado alguns momentos de feedback Uhum. com a minha equipa e
dou feedback e peço feedback. O que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar, dá-me inputs para crescer também. E eu costumo dizer que isto é uma relação, não é? E uma relação requer dois lados. Portanto, são momentos que eu, Claro. de certa forma, vou potenciando e peço sempre à equipa para, mesmo que eu não agende momentos de feedback, para eles próprios virem até a mim e me dizerem, partilharem, seja para me dar feedback, seja para receber. Portanto, tem sido aquilo que eu realmente tenho feito e que sinto uma clara evolução e que é muito importante. Olha, obrigado e muitos parabéns por isso, porque é ótimo de estarmos predispostos a ouvir, porque de facto crescemos um bocadinho mais quando ouvimos. Olha, Daniela, o tempo urge, estamos muito próximo do fim. Tenho uma última pergunta para te fazer que tem a ver com, na verdade é um conselho que eu gostava que tu partilhasses, 1 ou 2 ou 3, os que tu quiseres partilhar, para potenciais líderes. Eu sei que no grupo onde trabalhas há muita gente jovem, há muita gente que também tem aspirações para ser líderes, para crescer, para poder gerir, para lidar com outras pessoas. Que conselhos é que tu gostarias de partilhar a essas pessoas? Conselhos, muito bem. Olha, se calhar relacionado também com o que estávamos a falar há pouco e até mesmo do espaço que a própria Inês me deu para crescer, e por acaso eu li um livro que é a arte de se tornar inútil. Acho que é a arte de se tornar inútil. E muito relacionado com isso, que é o que eu tenho tentado também, de certa forma, fazer com a minha equipa e que nem sempre é fácil para um líder, que é, tu tens que estar a pilotar literalmente uma equipa, a liderar uma equipa e não a fazer tudo. Tu guardares o conhecimento para ti, o processo da empresa, o negócio, não faz com que as tuas pessoas cresçam. Portanto, acho que, e não tem sido, ou seja, tem sido algo que eu tenho vindo a aprender com os meus próprios erros, não é? Que se calhar inicialmente nas primeiras equipas que fui gerindo não tinha esta capacidade de ver, não, eu tenho é que dar este empowerment e passar todo o know-how e tornar-me inútil no meio desta história, não é? Para a equipa começar a ser completamente autónoma. Portanto, será assim o grande ou o maior conselho que eu vejo neste momento, que é como nos tornarmos inúteis neste processo de liderança. Trabalharmos para nos tornarmos inúteis. Inúteis, sim. Para isso acontecer, estamos a fazer bem o nosso trabalho. É isso. Fico mesmo realizada e feliz quando, ainda esta semana aconteceu várias vezes, quando a equipa me diz, olha, fizemos isto, está a acontecer isto e isto. Ou seja, voltam a ti, não é? Com um update e com o envolvimento das coisas, mas as coisas estão a acontecer. E com total autonomia. E isso é que faz as nossas equipas crescerem. E é o teu real papel, não é? Boa. Não é andar aqui em controle. Olha, fico muito contente por ouvir esse conselho. Gostava de te dar os parabéns pelo teu percurso, por todo esse crescimento tão rápido. Sei que ainda tens um longo caminho pela frente. Muito. Ainda és muito nova e, portanto, temos aqui mais 30 anos de trabalho pela frente. Não vá o nosso governo dizer que são 40. Mas não me assustes. Vamos aproveitar. Queria-te desejar muito sucesso, dar um grande beijinho e obrigado pela tua participação. Muito obrigada, Luís, e obrigada pelo convite. E nada, foi um bom prazer. dia. Obrigada. Tchau, beijinhos. Tchau.